Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fossem jogados no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. A palavra escândalo significa uma certa decepção, um sentimento de revolta provocados por atos que ferem padrões de comportamentos estabelecidos. E no Evangelho, de forma bem pontual, o escândalo está ligado sempre ao pecado. E é sobre isso que vamos refletir. Mas antes, primeiro, vamos recordar que somos cristãos. E vamos recordar, aqui de forma muito abreviada, o que é ser cristão. Pelo batismo, fomos configurados a Cristo. E configurados a Cristo, deveríamos portá-lo e deveríamos comunicá-lo. Não só comunicar Cristo, mas comunicar a sua presença. Isso é o que ocorre com cada um que é batizado. Depois, não só configurados com Cristo e tendo essa responsabilidade de manifestá-lo às pessoas, também aquele que é batizado está vinculado à igreja e a representa. Quando se olha para um batizado, se pensa ou se reporta à igreja. E ainda, terceiro ponto, configurados a Cristo, integrados e membros da igreja, também unidos em um só corpo, como a imagem paulina de Coríntios, muitos membros, um único corpo. Quando olhamos para esses três pontos, não é difícil perceber como nossas ações individuais, elas afetam positiva ou negativamente, não somente a nós, mas todo o corpo, toda a igreja e o próprio Cristo. Podemos pensar na família. Quando um membro da família comete algum erro grave, não só ele sofre, a família sofre juntamente com ele. Assim como acontece em uma família, acontece de forma espiritual com todo o corpo de Cristo. O cardeal Raniero Cantalamessa, que é um pregador do Vaticano, dos papas, em uma homilia, ele disse que há dois tipos de escândalo por parte dos cristãos. Um primeiro, um escândalo bom, se é que possamos chamar assim, que consiste em viver de forma coerente a fé, como uma pessoa de oração, de vida virtuosa, atenta aos seus irmãos e ainda com o coração desprendido. Quando encontramos alguém assim, ficamos um tanto quanto que impactados, porque já não é comum na sociedade. E essa provocação dessa pessoa boa em meio à sociedade, que ele chama de um escândalo bom, porque desperta as pessoas, chama a atenção para um perfil cada vez mais escasso. Mas o que de verdade é o foco da nossa reflexão hoje é esse escândalo mau. Esse escândalo que consiste em não viver as exigências da fé. Falamos para cristãos. Portanto, é um escândalo quando um cristão não vive seu compromisso religioso. E como? Com vícios, descontroles de temperamento, descontrole de emoções, ganância, desonestidade, sensualidade, intolerância, dentre outras tantas questões que marcam olhar para um cristão e perceber em um cristão tais comportamentos. Esse escândalo fere, porque esse escândalo ele é decorrente do pecado, e o pecado fere. Ainda o cardeal, nessa mesma homilia, ele disse que no tempo de Jesus, os fariseus hipócritas, tantas vezes criticados por Jesus, eles provocavam o escândalo. E com isso, não somente eles não entravam no reino dos céus,
mas eles acabavam também impedindo que outros também entrassem no reino dos céus. E pensando isso, será que você e eu já fomos, ou talvez ainda somos, obstáculos para que outras pessoas possam se aproximar de Deus? Será que você e eu já fomos, ou ainda somos obstáculos para outras pessoas se aproximarem de Deus? O escândalo causa muitos prejuízos. Primeiro, poderia citar a imagem negativa de Deus. Se nós, configurados a Cristo, somos a imagem de Cristo, somos a presença de Cristo, quando pecamos, quando cometemos escândalos, então impedimos que as pessoas possam contemplar Cristo presente em nossa vida. Deveríamos, com as nossas palavras, com o nosso comportamento, nosso jeito de ser, nosso modo de acolher, de amar, deveria transparecer de forma natural a presença de Jesus. Quando pecamos, quando escandalizamos, não conseguimos manifestar a presença dele. Segundo, geramos uma imagem negativa sobre a igreja. Quando um membro da igreja erra, classificam a igreja inteira por aquele membro que errou. Já vimos isso. A igreja católica é isso, é aquilo, aquilo outro. Por quê? Alguns dos seus membros erraram. Depois, ainda se gera uma imagem negativa sobre o próprio católico. Já ouvimos dizer, católico pode tudo. Como se o católico pudesse, a doutrina católica ou a própria igreja, tolerasse os erros, tolerasse os pecados, porque muitos estão vivendo afastados de Deus, estão vivendo como mundanos, e por isso estão denegrindo a própria imagem do ser católico. Quarto, com os escândalos, então geramos vergonha em outros cristãos, desanimamos outros cristãos de viverem a fé. E por fim, ainda fazemos crescer a incredulidade naqueles que não são convertidos. Também já ouvimos, se cristão é isso, para que eu vou ser cristão? Já ouvimos isso certamente. Se cristão faz isso, eu sou melhor não sendo. Então, fazemos com que aqueles que não são convertidos tenham ainda mais dificuldade de se converterem. Deixar de viver como cristão para viver como um pagão ou para viver um padrão de vida comum na sociedade de nosso tempo, isso é um verdadeiro escândalo para um cristão. Porque quando levamos o nome de cristãos, quando dizemos, eu sou católico, eu gero uma expectativa na outra pessoa. Eu carrego comigo 2000 anos de história. Eu carrego comigo a história de tantos santos, homens e mulheres que passaram pela igreja. Então, é uma grande responsabilidade dizer, eu sou cristão, eu sou católico. E quando alguém se depara com um católico, com tantos comportamentos incoerentes, é ou não um grande escândalo? Quantas vezes nós já ficamos incomodados, olhando pessoas declaradamente católicas, com comportamentos contrários à sua proposta de vida, ou com aquilo que ensina a palavra de Deus e a igreja? Então, geramos uma expectativa quando assumimos uma identidade de cristãos e de católicos. E o pecado, ele é o principal gerador dos escândalos. Por isso ele precisa ser retirado da vida do cristão. E a palavra de Deus hoje foi muito explícita sobre isso. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o.
Não que Deus queira que nos mutilemos, não é isso? É uma imagem, mas uma imagem que reflete um pensamento de Deus. Um pensamento que não possibilita dialogarmos com o pecado. Ainda, dialogarmos com o risco de pecar, com o risco de ofender a Deus, com o risco de ofender os irmãos. Muitas pessoas, estranhamente, acham que não tem erros. Vez ou outra encontra alguém. Eu não tenho pecado. Eu sou muito boa, eu sou muito bom, sou muito boa, faço bem a todo mundo, amo a todos, não tenho pecado. É triste ver a ingenuidade e a falta de humildade e a falta de conhecimento próprio de muitos. Mas, para aqueles que, como eu, somos pecadores, então é preciso que a gente tenhamos a capacidade de olhar para a nossa vida e percebermos quais são as situações que nos colocam em risco de pecar e nos mantermos distantes dessas ocasiões de risco de pecado. A palavra está deixando claro que não é possível conciliar a vida cristã com a vida de pecado, porque Jesus veio até nós e se encarnou justamente para vencer o pecado, para poder nos libertar do pecado. E agora contempla os seus discípulos, os seus cristãos, habituados ao pecado. O pecado é como um tumor maligno que pode nos levar ao inferno. E parece que perdemos o medo do inferno. Parece que vivemos como se o inferno não existisse. E o inferno é uma verdade de fé bíblica revelada. E o demônio parece que ele vai tentando fazer com que desacreditemos do inferno. Não tenhamos mais medo do inferno. E com isso, possamos ter nossa consciência mais relaxada diante do pecado. Não podemos dialogar com o pecado que pode nos privar do céu. Porque o pecado rompe com Deus. E isso tem que ser claro para todos nós. Às vezes ouvimos pessoas falarem, eu não vou à igreja, mas eu estou sempre com Deus, Deus está sempre comigo. Não é verdade. Se você está no pecado, e no padre não está julgando, o padre está falando de forma genérica, mas se você está no pecado, a certeza é, Deus não está com você. Porque Deus não pode estar onde está o pecado. Quando Deus entende que é o momento de enviar Jesus até nós, Ele então prepara uma mulher. Prepara uma mulher e concede a essa mulher um privilégio único em toda a história. Criou a mulher sem a marca do pecado original. E chamamos esse privilégio, essa graça, de Imaculada Conceição. Porque Deus não poderia ser gerado em um ventre marcado pelo pecado. Porque Deus não pode estar onde está o pecado. Então não venha me dizer, você que está habituado ao pecado, que Deus está sempre contigo. Porque Deus não habita onde habita o pecado. Olhando e contemplando essa palavra que Deus nos dirige hoje, seria tão bom se pudesse brotar do nosso coração uma oração humilde. Uma oração humilde de súplica e de reconhecimento de nossa miséria. Seria tão bom que pudéssemos dizer para Deus, Senhor, Tu sabes quem eu sou. Tu sabes que eu sou pecador. Tu sabes que eu sou frágil, que tantas vezes eu erro. Tu sabes que eu não consigo resistir tantas vezes ao pecado. Mas venha, Senhor, ao meu encontro com a Tua misericórdia. Venha, Senhor, ao meu encontro com o Teu perdão. A oração inicial da missa dizia que a força de Deus se dá no perdão e na misericórdia. Deus é misericordioso, mas Ele espera encontrar um coração arrependido. Ele espera encontrar um coração humilde que reconheça as suas próprias limitações.
que se você, como eu, reconhecer que é pecador, peça isso a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia das minhas fragilidades. Não me deixe só, porque só eu não consigo, Senhor. Que depois de poder, com humildade, rezar a Deus, reconhecendo sua condição de pecador e implorando a misericórdia dele sobre nós, então seria importante que essa súplica nos remetesse ao reconhecimento da necessidade da confissão. É lá no sacramento da confissão, que deixamos diante de Deus os nossos pecados, que deixamos diante de Deus nossas misérias, que diante de Deus podemos contemplar a sua misericórdia e o seu perdão. E a partir desse sacramento, podemos recomeçar. Podemos recomeçar com a nossa vida limpa. Podemos recomeçar sem mais a marca do pecado. A confissão é uma grande graça que Deus nos concedeu. E muitos católicos precisam redescobrir o valor e a importância do sacramento da confissão para se reencontrarem com Deus, para se reconectarem com Deus, para usar uma palavra talvez mais familiar a tantos. A reconexão com Deus passa pelo sacramento da confissão. Passa pela tua atitude humilde de reconhecer os seus pecados e pedir perdão a Deus diante do sacerdote no sacramento. E se formos capazes desse caminho de oração, de súplica, de reconhecimento humilde, de desejo de recomeçar, que possa ainda também suscitar em nós um propósito firme. Senhor, me ajude para que eu ponha mais empenho na minha vida espiritual. Porque se tantas vezes eu erro, se tantas vezes eu caminho distante de vós, também é porque eu procuro pouco a oração. É porque eu gasto tempo demais na TV, com as novelas, com os filmes, com as séries, com os jogos de futebol que a gente gosta tanto. E acabamos negligenciando o tempo de oração. Me ajude, Senhor, para que eu possa rezar mais, para que eu possa ser um homem ou mulher mais comprometido com a vida espiritual. E ainda, não só esse propósito, mas o segundo propósito. Senhor, me ajude para que eu consiga romper de forma radical o pecado, porque o pecado tem destruído a minha relação contigo. O pecado tem fragilizado a minha relação com as pessoas que eu amo. A minha rotina de pecado tem me afastado das pessoas que eu amo. Portanto, Senhor, me ajude a romper com o pecado. E quem sabe, nesse caminho de retorno para Deus, de reconhecimento humilde, de pedido de perdão, de confissão, de propósito, possamos dizer que nem São Paulo: Senhor, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É a tua presença na minha própria vida. Seria tão bom que pudéssemos rezar assim, e seria tão bom que as pessoas pudessem, de fato, contemplar Cristo presente em nossa vida. Que pudessem não se encontrar com o André, com a Carol, com o Caio, mas estando conosco, se encontrarem com Cristo, porque é Cristo que vive em mim. Que Deus nos ajude para que isso possa ser uma verdade na minha e na tua vida, assim seja. Amém.